Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. Eu vi que isso também vem da mão de Deus, pois sem ele, quem poderia comer ou encontrar satisfação? Eclesiastes 2, 24. E aí, pessoal, Bom sejam dia. bem-vindos a mais um Devocional. Eu sou o Ti. Eu sou a Rafa. Querido Arthur está de lado ali hoje. Tá brincando. Está brincando com a sua centopeia. E hoje nós estamos aqui para mais um Devocional, Nós para Deus, da Paola de Israel. Entramos na semana 3, Cooperação no Lugar do Individualismo. E hoje, segunda-feira, nós vamos introduzir o papo. O texto bíblico é Eclesiastes 1 e 2, tá? A Rafa leu o 2, 24 aqui, que é um dos meus versículos favoritos. Do 24 ao 26, meu Deus. Se eu for começar a falar aqui, a gente conversa por 1 hora aqui, o tanto que o Senhor me ensinou através de Eclesiastes. A Rafa vai... Você vai ler o capítulo? Pode ser? Pode ser. Então tá. Vou começar aqui, gente. A vida é ilusão. São essas as palavras do sábio, que era filho de Davi e rei em Jerusalém. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando e, afinal, que vantagem leva tudo isso? Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. O sol continua a nascer e a se pôr, e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no mesmo lugar. Todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios, e tudo começa outra vez. Todas as coisas levam a gente ao cansaço. Um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Será que existe alguma coisa de que a gente possa dizer: veja, isto nunca aconteceu no mundo? Não, tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascermos. Ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro também não vão lembrar delas. Eu, o sábio, fui rei de Israel em Jerusalém e resolvi examinar e estudar tudo o que faz neste mundo. Que serviço cansativo é este que Deus nos deu? Eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo e digo, tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Ninguém pode endireitar o que é torto, nem fazer contas quando faltam os números. E pensei assim, eu me tornei um grande homem, muito mais sábio do que todos os que governaram Jerusalém antes de mim. Eu realmente sei o que é sabedoria e o que é o conhecimento. Assim procurei descobrir o que é o conhecimento e a sabedoria, o que é a tolice e a falta de juízo, mas descobri que isso é o mesmo que correr atrás do vento. Quanto mais sábia é uma pessoa, mais aborrecimentos ela tem, e quanto mais sabe, mais ela sofre. Agora é o capítulo 2. Então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual é a melhor maneira de viver, e então resolvi me alegrar com o vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a sua curta vida aqui na Terra. Realizei grandes coisas, construí casas para mim e fiz plantações de uvas, plantei jardins e pomares, com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações. Comprei muitos escravos e além desses tive outros, nascidos na minha casa. Tive mais gado e mais ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Também ajuntei para mim prata e ouro, dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir, e tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Sim, eu fui grande. Fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho e essa era a minha recompensa. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Então comecei a pensar no que é ser sábio e no que é ser tolo ou sem juízo. Por exemplo, será que um rei pode fazer alguma coisa que não seja nova? Que seja nova? Não. Ele só pode fazer o que fizeram os reis que reinaram antes dele. E cheguei à conclusão de que a sabedoria é melhor do que a tolice, assim como a luz é melhor do que a escuridão. Os sábios, eles podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Porém, eu sei que o mesmo que acontece com os sábios acontece também com os tolos. Aí eu pensei, o que acontece com os tolos vai começar a acontecer comigo. Então, o que é que eu ganhei sendo tão sábio? E eu respondi, não ganhei nada.
Ninguém lembra para sempre dos sábios, como ninguém lembra dos tolos. No futuro, todos nós seremos esquecidos, todos morreremos, tanto os sábios como os tolos. Por isso a vida começou a não valer nada para mim. Ela só me havia trazido aborrecimentos. Tudo havia sido ilusão, e eu apenas havia corrido atrás do vento. Tudo o que eu tinha e o que havia conseguido com o meu trabalho não valia de nada para mim. Sabia que teria de deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar. E ele poderia ser um sábio ou um tolo. Quem é que sabe? No entanto, ele seria o dono de todas as coisas que eu consegui com o meu trabalho, e ficaria com tudo que minha sabedoria me deu neste mundo. Tudo é ilusão. Então eu me arrependi de ter trabalhado tanto e fiquei desesperado por causa disso. A gente trabalha com toda a sabedoria, conhecimento e inteligência para conseguir alguma coisa, e depois tem de deixar tudo para alguém que não fez nada para merecer aquilo. Isso também é ilusão e não está certo. Nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda, e o que é que ganhamos com isso? Tudo o que fazemos na vida não nos traz nada, a não ser preocupações e desgostos. Não podemos descansar, nem de noite, é tudo ilusão. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, compreendi que mesmo essas coisas vêm de Deus. Sem Deus, como teríamos o que comer ou com o que nos divertir? Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem ele gosta. Mas Deus faz com que os maus trabalhem, economizem e ajuntem a fim de que a riqueza deles seja dada às pessoas de quem ele gosta mais. Tudo é ilusão, é tudo como correr atrás do vento. Forte, hein? Agora eu vou ler no livrinho. Palavras inspiradoras para um devocional, não é? Eclesiastes está aí, um livro que muitos consideram ser mal-humorado e um tanto quanto pessimista sobre a própria vida. Já no início do livro, as primeiras palavras que vocês puderam ler, o seu autor afirma que nada faz sentido e que o homem nada ganha com todo o seu trabalho e esforço debaixo do sol. Arriscamos dizer, portanto, que o livro ele pode nos soar pessimista, dentro dessa perspectiva positivista que ganhou força em nossos dias. Mas ainda quando sabemos que existe a probabilidade de o livro ter sido escrito num período em que o povo de Israel estava sob a influência do helenismo grego. Eu vou ler aqui o que significa isso. O principal pensamento do helenismo é o sincretismo cultural e filosófico, destacando-se correntes como o estoicismo, que enfatiza a virtude e a razão como caminhos para a vida feliz, e o epicurismo, que busca a felicidade através do prazer moderado e da ausência de sofrimento. Continuando. Em contraste a isso, o sábio de Eclesiastes, um homem que já viveu de tudo, percebe e experimenta a realidade da vida nua e crua, e faz isso diante da realidade de perceber quem de fato é o ser humano, pó da terra. O autor avalia criticamente a sua existência e seus diversos aspectos, e chega à conclusão de que tanto o sábio quanto o tolo possuem o mesmo destino, a morte. Pergunta-se então pelo sentido da existência humana, uma vez que não encontrou debaixo do sol. Uma expressão muito importante no livro, que se torna o pano de fundo do pensamento do autor, é a expressão dita logo no início da obra, e a mesma com a qual o autor se encerra. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. Ou ainda, vaidade das vaidades, diz Colette. Colette é o termo transliterado do termo original do texto hebraico. Pode ser traduzido por alguém que fala diante de uma assembleia, também como pregador. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Em nossas traduções, a palavra utilizada pelo autor foi traduzida como inutilidade, vaidades ou ainda ilusão. Literalmente, o termo hebraico hebel pode ser traduzida por vapor ou sopro, e pertence ao repertório de imagens que na poesia hebraica descrevem a fragilidade humana. Desse modo, o termo ele pode se referir àquilo que é passageiro, efêmero e transitório, bem como algo que é fútil e sem sentido ou significado. O propósito do autor, ao expor suas conclusões a respeito da vida ao longo de todo o livro, é nos livrar de uma vida cor-de-rosa, de autoconfiança, sem Deus, com o inevitável cinismo e amargura que o acompanham. Quer livrar-nos ainda da confiança na sabedoria e no prazer das riquezas, na justiça e na integridade humana, ou seja, quer nos livrar de viver a vida pautados e baseados naquilo que é construído debaixo do sol, e debaixo do céu. Expressões bem frequentes no livro e que indicam a vida transitória e passageira na qual o ser humano vive, a vida terrena. Desse modo, seu desejo é levar-nos a ver que Deus está presente, que Ele é bom e generoso, e que apenas está
e que apenas essa perspectiva torna a vida coerente e cheia de significado. Vocês já se questionaram alguma vez sobre o sentido da vida? Já se sentiram felizes com as conquistas e ao mesmo tempo já perceberam quão rapidamente essa felicidade se diluiu? Já conquistaram algo e logo depois já tinham outro desejo em mente? Já se depararam com os dilemas da vida em suas fragilidades e potencialidades? Essas perguntas e experiências, bem como tantas outras, fazem parte da vivência do autor de Eclesiastes ao longo de todo o livro, e também das nossas. Com esse panorama, queremos iniciar a nossa semana para que juntos possamos refletir sobre o significado da vida e o sentido de nossos relacionamentos. Vamos juntos? É isso. Forte, hein, gente? Muito. Você quer compartilhar? Não, pode falar, que eu sei que você gosta muito desse versículo. Pessoal, deu uma crise de espirro em mim aqui agora. Estamos de volta. Eu gosto muito desse versículo e eu acredito que todo mundo já ouviu falar que Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia, né? E no momento que ele pôde ali escolher um pedido, né? A gente sempre escuta essa história, né? Do se a lâmpada mágica, agora foi o Arthur, gente. Se a lâmpada mágica estivesse na tua frente, se tivesse 3 pedidos, o que você faria de pedido, né? Acho que é uma boa reflexão. Se fosse só um pedido, né? Eu quero ter pedido ilimitado. Se não pudesse ser isso. Salomão, ele pediu sabedoria. E eu acredito que isso não está na Bíblia, né? Mas é um pensamento meu. Eu acredito que ele se arrependeu de pedir sabedoria depois, Rafa. Porque se você ler aqui no versículo... É o 1... Aqui, ó. 1,17. Assim, eu procurei descobrir o que é conhecimento e sabedoria, o que é a tolice e o que é a falta de juízo. Mas eu descobri que isso mesmo é como correr atrás do vento. Quanto mais sabe uma pessoa, mais aborrecimentos ela tem. Quanto mais ela sabe, mais ela sofre. E o Salomão, eu acredito que ele se arrependeu, né? E eu vou corrigir essa frase, né? Não se arrependeu, mas por um momento ele chegou a pensar: do que me vale ter essa sabedoria aqui, sendo que eu só vou ver que as pessoas não sabem as coisas, ou que as pessoas elas acabam fazendo coisas inúteis, elas acabam vivendo uma vida medíocre, acabam vivendo uma vida desgastante, sendo que eu não posso fazer nada com isso. E aí o Senhor mostrou: essa sabedoria, ela não foi feita para você. Essa sabedoria é uma ferramenta que você vai usar essa sabedoria para poder abençoar outras pessoas. E eu converso muito com a Rafa sobre isso. Eu falo assim: Rafa, tenho certeza que a mentalidade que nós chegamos, o ponto que nós chegamos, a sabedoria que nós conquistamos errando e orando e lendo e estudando, isso não é para nós. Isso não é só para a gente desfrutar a nossa família aqui, tá tudo certo. É para a gente poder abençoar outras famílias. Esse canal ele foi feito com esse sentido, para a gente usar essa ferramenta aqui na vida da sua vida, na vida de outras pessoas, de outras famílias. Então eu acredito que é um dos primeiros pontos assim que o Senhor fala muito comigo, que a gente às vezes pede riqueza. Ai, Senhor, se eu fosse rico, eu ia ajudar tanta gente. Olha, sendo bem sincero, não ia nada. Você ia ajudar você primeiro. Nós precisamos ter um coração altruísta. Um coração que primeiro pensa no outro e depois na gente, né? E automaticamente, eu sempre falo isso. E sendo bem sincero, eu já sofri muito com altruísmo, viu? Eu já sofri muito pensando primeiro nas pessoas e depois em mim. Em alguns momentos eu me peguei precisando, mas eu ajudei tanta gente ao meu redor que eu tirei de mim. E isso também é um ponto. Tudo é um equilíbrio na nossa vida, né? Tudo precisa ser um equilíbrio, mas nós precisamos ter um coração altruísta. E eu sempre falo para Rafa, falo assim: Rafa, depois de muito tempo, eu já tive medo de ter dinheiro. Já tive muito medo de ter riquezas e isso corrompeu meu coração. E isso me desviar daquele caminho que o Senhor me trouxe, sabe? Só que hoje eu falo assim: Senhor, eu tô pronto já, porque hoje eu entendi que dinheiro ele é munição na nossa vida. Dinheiro ele é semente. Amém. E semente não é para ficar guardada. Semente não é para ser plantada tudo num lugar só. Você precisa diversificar, porque às vezes se você plantou tudo aqui, né, igual aquela expressão, né? Não coloque os ovos todos na mesma cesta, né? Diversifique, porque pode ser que você perca tudo. Eu tenho certeza que Salomão, ele teve tudo isso, ele viu que chegou um ponto que não tinha mais o que fazer, né? Não sei se vocês sabem, mas existe o bobo da corte, né, Rafa? O bobo da corte, ele era pago para poder divertir os seus reis, para os seus reis não pensar na vida. E aqui nós estamos fazendo o oposto, nós estamos refletindo sobre a nossa vida. Eclesiastes, Provérbios, são livros que falam muito sobre a reflexão na nossa vida,
sobre a verdadeira sabedoria, sobre o verdadeiro conhecimento, sobre a verdadeira mentalidade que nós precisamos ter. E eu acredito que depois que Salomão entendeu isso, né? Ele fala aqui no 2, né, inteiro, não vou ler de novo, mas que tudo é ilusão, ele já buscou todos os prazeres, ele já conquistou tudo, e no final das contas, ali, tá se afogando ali, e no final das contas, tudo que ele conseguiu pro trabalho dele não valia nada, ele ainda ia saber que ia deixar para um outro, que não fez nada para merecer aquilo, que talvez, quase certeza, não iria saber como administrar aquelas riquezas, aqueles bens, todo aquele esforço, né? E assim como nós também, né? E aí ele conclui no versículo 23, 24, né? Mas o 23 só para dar um contexto aqui, ó, 22. Nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda, e o que ganhamos com isso? Tudo que fazemos na vida não nos traz nada a não ser preocupação e desgosto. Nós não podemos descansar nem de noite. Tudo é ilusão. Agora a resposta está no versículo 24 até o 26. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer, beber e se divertir com todo o dinheiro que ganha. No entanto, compreendi que essas coisas vêm de Deus. Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Sabedoria, conhecimento e felicidade para as pessoas de quem ele gosta. Mas ele faz com que os maus trabalhem, economizem e ajuntem para que essa riqueza seja dada para aquelas pessoas que ele gosta. Tudo é ilusão, é como correr atrás do vento. Nesse cenário aqui a gente vê dois tipos de pessoa. Nós vemos a pessoa que desfruta, aquela pessoa que agrada a Deus, aquela pessoa que tem o seu coração voltado para Deus. Nós lemos aí 2 semanas já falando sobre identidade, sobre reconhecimento, sobre quem Deus é. Agora nós estamos falando um pouco a respeito de você viver, né? Qual que é o tema que está aqui, Rafa? Sobre você viver coletivo, né? Cooperação no lugar do individualismo. Você não viver de forma individual, é você entender que tem todo um coletivo. E esse coletivo não é eu, a Rafa e o Arthur. Esse coletivo são pessoas que o Senhor colocou à nossa volta. Então tem dois tipos de pessoa. Aquela pessoa que agrada a Deus e aquela pessoa que não agrada a Deus. A pessoa que agrada a Deus, ela vai desfrutar, ela vai ter sabedoria e ela vai ter aquilo que o que não agrada a Deus deu para ela. Então você tem uma escolha. Você quer ser a pessoa que agrada a Deus, que desfruta, que aproveita a vida, que tem um sentido na vida, ou você quer ser aquela pessoa que não agrada a Deus, que vive trabalhando, vive correndo atrás do vento, vive juntando, economizando para no final morrer, e isso tudo ser passado para aquele que agrada a Deus. Eu não lembro agora o versículo, mas a parábola dos talentos fala muito sobre isso, que aquele que mais tinha, mais foi dado. E aquele que foi negligente, foi um servo mau e negligente, ele foi tomado tudo aquilo. Então eu acredito que o Senhor ele tem confiado, ó Rafa, isso aqui é seu, agora você vai me devolver 2. O ponto é também assim, às vezes as pessoas podem entender assim, mas então tudo que eu trabalhar, tudo que eu ganhar, eu tenho que dar para todo mundo, ou tenho que gastar tudo. Não é isso, então você não entendeu o fundamento da mensagem. O ponto é você só trabalhar, e não plantar na vida de alguém, não plantar na vida da sua própria família. Viver uma vida de ciclo de rato, né? Um tempo de desfrute ali com a sua família, de sair, de ir num parque, de dar um passeio, de dar um passeio na rua. Eu acho que é esse o ponto também que isso quer nos mostrar, né? Sair a cooperação e não o individualismo, né? Você aproveitar também todas as coisas sozinho. Sim. Né? Mas eu acho que muitas vezes a gente se apega, né? Às vezes muita gente vai me cancelar por isso, mas às vezes a gente se apega em conquistar uma casa própria, mas a gente não conquista um lar. O que é a diferença de uma casa para um lar? A casa é o que você compra, mas o lar é o que você conquista. Se eu e a Rafa, o Arthur, for morar em qualquer lugar, nós estamos felizes, nós estamos realizados, porque nós entendemos a importância de ter um lar, a importância de ter uma harmonia, a importância da gente viver com pouco, e se a gente viver com muito, amém também, mas a gente aprendeu que sem o Senhor, Ele é o meu pastor, então se nós temos Ele como nosso pastor, nada vai faltar, porque Ele é tudo na nossa vida. Então, mas é importante ter uma casa, ter um carro, ter isso, ter aquilo. Vai ficar para semente, você não vai levar isso. Se isso está te fazendo feliz, se isso está te fazendo desfrutar, amém. Só que muitas vezes a gente acaba vivendo uma vida para os outros, né? E não uma vida para nós mesmos. De aparência mesmo. A gente se veste super bem. Vou dar uma situação. Quando vem visita em casa, a gente pega a melhor taça. Agora, quando é a gente, perigoso pegar descartável. Outro dia eu falei pra Rafa, falei assim, não, vamos abrir esse kit de taça que nós ganhou aqui. Primeira vez que nós usou pra beber água, gente. A gente usou. E a gente ficou muito feliz, porque, tipo assim, a gente merece, a gente precisa desfrutar.
E agora, para fechar essa parte, Deus ele criou o mundo em 7 dias. Ele precisou somente de 6 para criar e 1 para desfrutar. O papel de Adão e de Eva era somente desfrutar. Mas eles quiseram mais. Eles quiseram desobedecer. Então, eu acredito que nós vivemos uma rotina tão corrida que nós colocamos a nossa expectativa para desfrutar lá na frente. Eu tenho uma pequena reflexão. Eu tenho um tio que ele falou a vida toda que quando eu aposentar, eu vou comprar uma chácara, uma fazenda e vou aproveitar com os meus filhos, com isso, com aquilo. Ele faleceu pouco tempo depois que aposentou. Sabe? Então, você está esperando para desfrutar em que momento da sua vida? Será que você vai chegar nesse momento? Acho que a reflexão é essa. Então, entenda que é importante trabalhar. Se você tiver a oportunidade, leia Eclesiastes 10:10. Fala sobre o machado. Né? Tem hora que você tem que também derrubar a árvore, trabalhar. Tem hora que você tem que descansar. E tem hora que você tem que afiar aquele machado para você ter mais eficiência, para você golpear menos. Isso é sabedoria na sua vida. Então eu tenho certeza que esse devocional falou muito contigo, abençoou muito a sua família e eu tenho certeza absoluta que tem mais uma pessoa para você compartilhar esse vídeo, que precisa mudar a sua forma de pensar, que precisa ter sabedoria mediante a Bíblia e nós estamos aqui para poder compartilhar com vocês. É isso, né, Rafa? Sim. Tamo junto. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Normal, hein?